Social, uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bem, senhores, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Compartilhe com o CVV. Esse foi o vídeo, que era para dizer algo sobre o tema que nós vamos fazer hoje. Não teve, mas a partir de hoje, posso garantir, a TV Com terá um vídeo quando fizer um programa semelhante. Ok, hoje os nossos telespectadores que vêm acompanhando ao nosso programa já há algum tempo, vão ver um programa diferente, um programa que eu tenho certeza vocês irão gostar muito, senhores telespectadores, pessoas que nos ouvem esse programa. Nós mudamos um pouco o formato. Então hoje nós teremos, o programa será realizado praticamente em 3 partes. A primeira parte, ela irá constar do tema A Filosofia do CVV. Nós teremos um apresentador, que é o Edilson, perdão. E depois, numa segunda parte, nós teremos a Juliana, que vai apresentar também, juntamente com os alunos do curso de jornalismo, irá também, porque hoje, para aqueles que não sabem, o nosso tema hoje é de como a mídia pode nos ajudar para quebrar o tabu do suicídio, que hoje é algo que realmente vem despertando uma atenção muito grande e uma grande preocupação por parte de todas as pessoas. Então, voltando, o primeiro bloco vai ser apresentado pelo Edilson, sobre a filosofia do CVV, o segundo bloco pela Juliana, que também irá falar sobre esse assunto que eu falei, será uma roda de conversa, depois ela vai explicar melhor. A nossa produtora corrigiu. Eu estou falando... estou falando Juliana. Olha, está quase igual. Eu chego lá. É Júlia, ok? Então, repetindo. A Júlia, aquela moça simpática que está lá ao fundo, que vai fazer o segundo bloco. E o terceiro bloco, nós vamos daí voltar a conversar com os nossos... as pessoas que vão ser entrevistadas hoje. O nosso amigo, o Finês, essa pessoa simpática aqui, ele é redator-chefe do jornal Cruzeiro do Sul, outra entidade que nós fazemos parte, e ao meu lado esquerdo aqui, o húngaro, nosso conhecido húngaro, que é um dos coordenadores de divulgação do CVV. Posto isso, então, já vou chamar o Edilson para que assuma o comando aqui e desenvolva a primeira parte do nosso programa. Obrigado, Alvarenga. Boa noite aos telespectadores, aos internautas que nos acompanham. E como sempre nós fazemos, nós vamos começar hoje o nosso programa com um preceito do CVV. O preceito, a bem da verdade, são verdades que foram constituídas nesses 56 anos de vida do CVV. E o preceito que nós escolhemos hoje é o preceito número 11, que tem a ver com o tema do programa. Comentar o mal é dar forças a ele. Então nós temos aqui junto de nós alguns voluntários que estão acompanhando conosco o programa, que eu vou fazer um convite para que cada qual coloque o seu ponto de vista a respeito desse preceito, que é o preceito número 11
do CVV. Zé Mauro. Bom, sob o ponto de vista do CVV, a forma de divulgação, né, de um suicídio pode causar prejuízo na sua prevenção. O CVV respeita essa escolha. A mídia deve tratar esse assunto de forma apropriada e cuidadosa para evitar novas perdas. Okay? Evitar falar sobre os métodos, sobre a motivação, respeitando a dor, respeitando o sentimento, respeitando o estigma, né, dos familiares e das pessoas que com o suicida conviveram. Perfeitamente. Eu acho que, baseado nisso, nós vamos ter muita discussão a respeito desse tema hoje. Vivi, sobre o preceito número 11, comentar o mal é dar forças a ele. Em contrapartida, existe uma necessidade e a mídia, nesse ponto, acaba sendo nossa aliada, porque é necessário que a mídia fale sobre o suicídio, mas focando na prevenção. Passar informação de forma adequada, responsável e tranquila, até porque as pessoas que, de repente, estão em casa, sofrendo, caladas e não sabem onde procurar ajuda, possam, de repente, né, pela divulgação da informação, encontrar apoio e nós, do CVV, possamos também estabelecer essa relação de ajuda. Sem dúvida, esse é o nosso trabalho, o nosso papel. Patrícia, em relação ao preceito que tem a ver com o tema de hoje, comentar o mal é dar forças a ele. Por favor. Então, o que nós temos visto ao longo do tempo é justamente ao contrário, né? Não divulgar, não falar sobre o suicídio, tem fortalecido esse tabu em torno do tema. E, como consequência, não divulgar ou divulgar equivocadamente não fortalece, né, a prevenção do suicídio, que, além do apoio emocional, faz parte do serviço prestado pelo CVV. Ou seja, nós temos que divulgar, nós temos que conversar a respeito em casa, na faculdade, na família, para que não se torne tabu. Perfeitamente, obrigado. Conversar a respeito, né? Eu acho que essa é a discussão do programa de hoje, né? Agradecendo a participação dos voluntários, que cada qual colocou aí o seu ponto de vista e, logicamente, que o nosso convidado, posteriormente, vai comentar a respeito do assunto com muita propriedade, tenho certeza. Então, nós fazemos este questionamento a você, telespectador. Nós temos o nosso preceito. E você já desenvolveu o seu preceito? Já desenvolveu as suas verdades? E fica também o convite a você, que quer se tornar um voluntário do CVV, que quer participar dessa força, junte-se a nós. Entre na nossa campanha, #faça parte, junte-se a nós. Vamos chamar agora o intervalo e, em sequência, a segunda parte do nosso programa. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso,
parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bem, estamos de volta. Vocês viram a primeira parte do nosso programa. Gostaram, né? Tenho certeza que vocês gostaram. Foi muito bom. A gente falou ligeiramente sobre a filosofia do CVV, né? Falamos sobre a importância da mídia e como que ela pode nos ajudar para quebrar esse tabu em que se tornou o suicídio ao longo de muito tempo e que ainda, infelizmente, persiste. A nossa segunda parte, vocês vão gostar também muito, eu tenho certeza. Nós vamos conversar, é o braço jovem que nós chamamos, né? São os nossos plantonistas mais jovens e também alguns outros que não são tão jovens, mas são jovens de espírito, pelo menos, né? Então, que irão participar dessa segunda parte. Ela será comandada pela Júlia, nossa jovem apresentadora. Agora acertei o nome, a Júlia. Isso, Júlia. E nós, nós vamos agora dar sequência ao programa e logo após a Júlia vai assumir. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso bloco dos Braços Jovens. Eu sou voluntária Júlia e eu estou aqui com alguns estudantes de jornalismo, a Carol, que está aqui do meu lado, o Michael, a Vitória e a Bia, e a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de como a gente vai dar a notícia de suicídio e assuntos relacionados. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês que o Braços Jovens é uma forma que a gente tem de abordar de uma forma um pouco mais, assim, jovem. Então, eu vou conversar com eles. E a nossa primeira pergunta é se na faculdade vocês têm alguma preparação sobre esse assunto, sabe? Sobre suicídio, sobre essas notícias que são muito difíceis de serem dadas, né? Então, a gente queria saber se na faculdade de vocês estão preparados para esse tipo de coisa. Como o assunto ele é muito delicado, Ju, ele ainda não tem profissionais para abordar isso de uma maneira direta. Eu acho que como precisa de uma preparação muito grande, porque é um assunto delicado, é um problema social, sim, ele precisa ser falado com propriedade, ainda não teve um profissional para estar levando essa informação para a gente. Porém, o que não falta é incentivo. E você acha que... Você disse que esse assunto acaba sendo difícil de ser levado justamente pela falta de profissionais capacitados. Você acha que na faculdade ainda rola um receio de falar sobre noticiar um suicídio? Receio, eu acho que não. A gente fala de muita coisa ruim porque é a nossa realidade. Então, acabamos falando sobre estupro, falamos sobre coisas horríveis. Mas eu acho
que falta um preparamento mesmo. Bom, alguém quer dar mais alguma opinião? Geralmente, assim, é mais do nosso ponto de vista, né? Acontece muito da nossa forma de pensar. E da forma que a gente vai abordar, né? Esse tipo de assunto que é como nossa companheira de jornalismo já mencionou, é delicado e as pessoas têm que saber como informar de uma forma não tão impactante e que também não vai afetar a família, né? E isso acaba, a gente tem que levar em consideração a forma que a gente gostaria que fosse para nós mesmos, ou para uma família nossa, ou um parentesco. Quer falar alguma coisa, Carol? Não? Bom, vamos para a segunda pergunta, porque a gente sabe que esse assunto é polêmico, e como ele é polêmico, acaba que a gente fala sobre esse assunto nas redes sociais, e é normal a gente desabafar nas redes sociais, e muitas vezes o assunto é tratado de uma forma não muito profissional. Então, o que vocês acham sobre isso? Porque, fazendo uma conexão com o nosso preceito do CVV, de você espalhar uma coisa que seria ruim, o que vocês acham sobre ter que desconstruir uma forma que foi dada uma informação? Acaba sendo mais difícil para vocês trabalhar dessa forma? Então, o que acontece na internet é um fenômeno que vem e reflete na faculdade. As fake news, por exemplo, e aí tem muita gente lá que acha que tem credibilidade para falar sobre um assunto. E aí acaba espalhando informação não legítima, informação errada, e, enfim, vídeos e mostrando as práticas, plenos tutoriais na internet. Então, para a gente é muito difícil se deparar com isso, porque a internet tem essa característica de ser uma terra de ninguém. Então, você vê o seu amigo está compartilhando um post que incentiva a automutilação. Você vê uma pessoa compartilhando uma fake news sobre suicídio. E você se questiona, não seria a hora, então, do jornalismo entrar como agente desconstruidor desse tipo de notícia? Então, para a gente é assim, muito complicado, por ser essa questão de todos lá acharem que podem dar uma opinião e que são autoridades. E como as meninas falaram, para nós, para a nossa formação, o excelente seria ter o apoio de um psicólogo, de um profissional da área da saúde, para nos dar esse respaldo de como tratar, para não cair no marasmo da internet, de espalhar coisa falsa, de até acabar incentivando o próprio suicídio na rede. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Quer falar, Bia? Bom, a gente tem mais uma pergunta, porque hoje eu estou aqui para isso, para atormentar esses jornalistas aqui, esses futuros jornalistas, já que a gente tem um jornalista com muita experiência na bancada ali, que vocês vão ouvir falar muito bem sobre o assunto, né, no último bloco. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, um pouco polêmica. Vocês, como estudante, isso eu queria saber a opinião de cada um mesmo. O que vocês acham que vocês podem fazer como estudantes de jornalismo para trazer esse assunto mais para vocês? Que nem a Carol falou sobre ter mais psicólogo acompanhando, mais gente da área da saúde. O que vocês acham que vocês podem fazer no momento estudantil que vocês estão? Eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, né? Eu escrevi uma reportagem no semestre passado que tratava justamente sobre isso. Eu peguei o gancho do Setembro Amarelo e eu senti muita dificuldade porque eu não tinha muito apoio ali. Perguntava para os professores, mas muitos não sabiam explicar muito. E daí eu tive a sorte do Ministério da Saúde lançar um guia para jornalistas, para a imprensa, de como tratar sobre o assunto. Então eu fui me baseando sobre ele. E na hora de entregar o texto, os professores deram algumas dicas, né? Tenta levar mais para o lado da prevenção, né? Colocar até o contato do CVV, né? Não deixar muito explícito como foi, né? Porque eu entrevistei uma pessoa que tentou. Então tem que ser de uma forma mais sutil, né? Não pode deixar tudo explícito. E acho que isso já é um primeiro passo para a gente aprender, porque os professores se viram tendo que saber alguma coisa para falar sobre isso, para poder me dar um norte. Perfeito.
Na faculdade em si, a gente já praticamente a reitora, a nossa coordenadora, ela já nos incentiva a escrever textos, né, com base nas pessoas e de que forma a gente vai abordar para que elas não se sintam afligidas, preservando a ética, sabe, a característica social da pessoa, prevenindo ela de não ser julgada depois. Então a gente precisa sim pensar de uma forma que as pessoas são seres humanos, elas precisam de respeito e dessa forma, eu estou no 3º semestre, né? Eu escrevo textos desde o 1º semestre e a nossa professora, coordenadora, ela incentiva assim que o direito do ser humano é totalmente voltado para que ele não seja afligido numa reportagem, numa matéria, e que as pessoas tenham direito de resposta e que também eles tenham que passar a notícia como verdadeira. Tem que ser verdadeiro, né? Temos que ser verdadeiros e eles também têm que dar assinaturas de que aquilo é verdadeiro e de que forma eles têm que ser abordados para as pessoas verem que de fato isso acontece. Mas o CVV, eles, né, é aquela coisa que o mal não deve ser comentado, né? Não pode comentar sobre esse tipo de que forma temos que abordar o suicídio, né? É delicado? Temos que falar? Temos, né? Porque isso é uma coisa que ocorre de fato e nós não podemos apenas tampar os olhos das pessoas e fingir que aquilo não existe, né? Temos que ser seres humanos e a gente precisa pensar no próximo. Eu acho que o principal dos pilares que podem vir ajudar a gente a desconstruir isso é desconstruir o senso comum. Desconstruir que talvez um apelo psicológico, um atendimento psicológico é coisa de louco, que pedir ajuda é coisa de quem está fraco. Desconstruir o fato de quando as pessoas sabem de alguém que se suicidou, chamar essa pessoa de fraca, não estava vendo o que podia ser feito. Não, porque quando uma pessoa chega nesse ponto, é porque para ela não existia mais como sair daquilo. Então, assim, enquanto estudante de jornalismo, eu acho que é realmente humanizar o jornal, humanizar a tratativa. Eu sei que muitas vezes a gente se depara com aquela questão, precisamos ser objetivos, precisamos ser concisos no que estamos falando, totalmente imparciais, mas a gente está tratando de pessoas, e pessoas com complexos que a gente nunca vai entender. Então, eu acho que é desconstruir e humanizar. Vitória, quer falar alguma coisa? Bom, nós como agentes de mudanças sociais, eu acho que é muito importante incentivar na faculdade a gente falar sobre isso, porque é um problema social. E nós estamos muito acessíveis com essas pessoas. Então, estamos no Facebook, estamos nos jornais, estamos na revista, estamos na TV. E quanto mais propriedade, mais delicadeza, a gente consegue chegar nessas pessoas. A gente consegue levar a atenção desse problema para todo mundo. Então, dentro da faculdade, ou até entre nós mesmo, são pautas que precisam ser levadas. Precisa de um olhar diferente, porque existem vários nichos por volta disso. Então, querendo ou não, é muito bacana você falar disso. E precisa ser falado. Obrigada, gente, pela opinião de vocês, por terem aberto aí esse tópico, porque eu não sei vocês, mas eu me senti muito aliviada em saber que os jornalistas do futuro estão aqui se preocupando em dar notícias de forma humanizada e considerando o sentimento das outras pessoas, porque é isso que o CVV faz, a gente dá legitimidade ao que as pessoas estão sentindo, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês todos, obrigada, junto com a presença dos nossos voluntários que estão aqui em cima. E queria lembrar o pessoal que está assistindo que vocês podem acessar a página do CVV Sorocaba. Se você jogar CVV Sorocaba no Facebook, ele aparece. E a gente faz transmissão ao vivo. A gente quer saber a opinião de vocês. Então, #façaparte. E agora, só para terminar o nosso bloco, estou triste de ter terminado, estou adorando conversar com essas pessoas aqui. Provavelmente vai acabar o programa, a gente vai continuar conversando. Mas antes de terminar o bloco, eu queria fazer uma pergunta para o Finês, que é o editor-chefe, né, do Jornal Cruzeiro do Sul. E é um jornalista experiente, né? É uma pessoa que tem experiência.
Então, eu queria saber, e eu imagino que os nossos amigos aqui também gostariam de saber, como esses jornalistas que têm experiência na área, que provavelmente já fizeram vários textos, como os alunos, sobre suicídio ou sobre essas notícias que são difíceis de dar e são difíceis de serem recebidas pela sociedade, mas que precisam acontecer, de que forma esses profissionais experientes podem ajudar na formação desses estudantes, para que daqui para frente a gente tenha o jornalismo mais humanizado, a questão ética e o cuidado com a outra pessoa que está na notícia seja realmente que ele aconteça, né? Que esse cuidado com a outra pessoa aconteça. Mas eu vou pedir para você responder depois do intervalo, que agora a gente vai... É rapidinho, não saiam daí quem está assistindo. E hashtag faça parte. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bem, estamos retornando novamente depois de assistirmos aos jovens, ao nosso braço jovem, preocupados realmente. É muito bonito ver isso, com a maneira que as pessoas são comunicadas, com os sentimentos que devemos ter para com as pessoas, sentimentos de respeito, de compreensão, de aceitação, que são os princípios do CVV. Então, fico muito feliz e tenho certeza que o nosso telespectador também, nessas alturas, deve estar, e se abusar muito, pedindo mais. Mas o tempo é corrido. Bem, nós temos hoje aqui ao nosso lado o meu amigo, o Finês.
Finez é chefe de redação do jornal Cruzeiro do Sul, onde está lá há 30 anos. Nós estamos conversando aqui. Jornal Cruzeiro do Sul, os telespectadores aqui de Sorocaba, pelo menos devem saber, é um dos jornais mais éticos, verdadeiros e respeitado eu diria até que do Brasil, não, Finez? Até do Brasil. Eu ia falar do interior, mas eu diria que do Brasil. Realmente, o jornal Cruzeiro do Sul tem um compromisso com a verdade. E nada melhor do que alguém como o Finez para responder as perguntas dessa nossa simpática plateia. Obrigado, Alvarenga. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, respondendo à questão que a Júlia colocou, eu fiquei pensando no intervalo. Eu acho que a experiência é um conceito relativo no jornalismo. Quando eu era muito jovem, eu ouvi uma frase de um grande jornalista dizendo que o jornalista que perde a sensibilidade, ele está morto para o jornalismo. Então, você pode ter pessoas muito experientes, com domínio bom da linguagem, mas que estão mortas, estão estéreis do ponto de vista da comunicação, porque elas não conseguem mais sentir empatia, ter compaixão, pensar a notícia com sensibilidade. O que a minha experiência me diz é que o jornalista que não tem esse tipo de sensibilidade, ele deveria fazer um favor a si mesmo e aos outros e procurar uma outra profissão. Nós lidamos com gente, a gente trata com coisas que afetam a vida das pessoas de maneira, às vezes, irreversível. Uma frase que sai no jornal, um nome que sai no jornal relacionado a um escândalo, um erro grave que a gente comete, a gente pode destruir uma reputação de uma vida inteira. Na questão do suicídio, é assim também. O Cruzeiro, ainda bem, eu tive a sorte, essa bênção de poder desenvolver minha carreira dentro de um jornal que não é um jornal sensacionalista, que vê numa notícia apenas o potencial de consumo, de venda, de atrair a atenção daquela notícia, né? Muitas vezes a gente deixa de dar notícias que os outros dão, e muitas vezes mesmo. E o noticiário policial de mortes nunca foi o forte do Cruzeiro do Sul. Nunca desde que eu conheço o Cruzeiro do Sul, porque o Cruzeiro do Sul tem 115 anos. Então, assim, a sensibilidade é no sentido de você construir a reportagem pensando, e se essa pessoa fosse um filho seu, e se fosse um irmão seu, como que você daria a notícia, né? Jamais do ponto de vista, isso aqui vai chamar a atenção nas bancas, as pessoas vão comentar nas redes sociais. Esse não é o objetivo do jornalismo. E realmente tem essa coisa de tentar orientar, né? Tentar combater os males da vida moderna que levam a pessoa muitas vezes a uma decisão extrema como essa. Nós não temos restrição nenhuma a falar sobre o suicídio, mas nós não noticiamos suicídios como uma atração de circo, assim, por exemplo, né? Às vezes é inevitável porque se trata de um artista famoso, se trata de um político, de uma pessoa que não tem nem como você deixar de noticiar, mas a gente daí não dá os detalhes mórbidos, aquelas coisas, aqueles detalhes íntimos que já entram numa seara que não é de interesse público, né? Mas assim, o suicídio de uma pessoa comum não é notícia, não é uma atração que você joga nas páginas do jornal. O suicídio de uma pessoa pública é notícia, deve ser tratado com o máximo cuidado. E o tema suicídio não é um tema proibido, assim como os problemas modernos que levam ao suicídio, como a depressão.
Ótimo, Finés. Acredito que a jovem, a Júlia, se sinta respondida, né, Júlia? Ela fez o gestual lá com a cabeça, então ela está satisfeita, viu, Finés? Bem, para o nosso telespectador e algumas pessoas que ainda não sabem, o CVV foi instituído através da Fundação Ubaldino do Amaral, mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul, em Sorocaba. Então, o CVV e o jornal Cruzeiro do Sul têm uma ligação muito intensa, né? E então eu gostaria de formular. Esqueci aqui, ó. Deixa eu apresentar o meu amigo húngaro, né, húngaro? O que você achou da assim, resposta do nosso amigo Finés? Eu quase entrei em êxtase aqui com a resposta dele, né? Porque nós sabemos que a prevenção do suicídio só se faz com informação. E o CVV de Sorocaba tem um grande parceiro no Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul aborda, como ele mesmo falou, o CVV como prevenção, o suicídio como prevenção. E as páginas do Cruzeiro do Sul sempre são abertas com reportagens voltadas à prevenção e com a participação do CVV. Ok, ótimo. Obrigado, húngaro. O Finés, existe ainda aquela preocupação, porque no passado eu lembro que havia uma certa preocupação por parte dos familiares para que não divulgasse notícias que a pessoa tinha se suicidado. Era comum falar, olha, é muito chato isso daí, não dá para você não noticiar. Existem ainda esses pleitos? Olha, Varenga, eu não saberia te dizer, porque justamente assim, não é praxe, não é prática do jornal noticiar o suicídio. Nós temos uma norma de redação escrita, que já havia antes uma convenção assim, não escrita, né? Já havia há muito tempo antes, mas de uns anos para cá, creio que de 2012 para cá, a gente colocou no papel essa norma. Essa norma está na intranet do jornal, ela está impressa na redação do jornal para os repórteres verem, para os editores verem, que é essa coisa, o suicídio em si não é notícia. Nós entendemos que é um assunto de foro íntimo de uma pessoa, um assunto particular de uma família, é a dor de uma família, isso não é notícia, né? Nós temos muita gente que pede para não sair notícia no jornal, mas por outros motivos, né? Ótimo. O Finés, outra coisa, houve assim, há cerca de 2, 3 anos atrás, aquela torre da Piratininga, ali perto da ponte, que até agora eles colocaram lá uns arames farpados para impedir o acesso às pessoas à torre. Mas durante um certo período, acontecia o seguinte, as pessoas subiam na torre e ameaçavam se jogar. Daí, por conta disso, houve até por parte da imprensa uma cobertura muito grande, entendeu? Tivemos situações em que a televisão esteve presente, filmando a pessoa lá em cima lá da torre. E depois divulgaram bastante. Daí o que aconteceu? Passou um tempo, outras pessoas foram lá. E a coisa começou a crescer, viu, húngaro? De tal forma que o bombeiro pediu para que não divulgasse mais. Você acha que, de alguma forma, assim, se você noticiar com bastante ênfase esse aspecto, pode realmente criar um incentivo para outras pessoas? Olha, eu acho, eu tenho certeza disso. E
E também é comprovado pela prática jornalística ao redor do mundo. Eu cito o exemplo, por exemplo, teve caso no Japão de jovens 4, 5 jovens se reunirem e cometerem suicídio juntos de uma certa maneira. E aí há uma onda de suicídios naquele mesmo formato, né? Ou casais que fazem pacto suicida, e isso é divulgado às vezes de uma maneira até romântica, né? Por alguns órgãos de imprensa, e também você tem aquela por imitação, ou por contágio, isso acaba detonando esse gatilho em outros casais que acabam fazendo. Existe essa situação e o jornal evita ao máximo. Agora, tem certos casos onde você é obrigado a citar. Por exemplo, eu cito o exemplo, a pessoa se atira na linha do metrô e o metrô fica parado por 3 ou 4 horas, porque a polícia teve que ir lá, tudo mais. Você é obrigado a citar a causa daquela paralisação, né? Ou no caso aí, metade da cidade fica sem luz, você é obrigado a citar. Mas de uma maneira assim, não é aquele o título da matéria, né? Ótimo. O húngaro, o húngaro hoje está aqui trazendo o pensamento do CVV. Húngaro, sobre o ponto de vista do CVV, você acha que é bom você esconder a notícia, você não dar ênfase à divulgação disso? O que você pensa a respeito? Ou deve-se conversar a respeito? Deve-se conversar a respeito do suicídio. Tanto que nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que visa a pôr luz no assunto da prevenção, cujo slogan é "falar é a melhor solução". Porém, é o falar consequente, é o falar responsável, é o falar voltado à prevenção, aliás, da maneira como o Finez vem falando. A forma de abordagem é sempre voltada, priorizando a prevenção, não o fato em si. Finez. Sim, a prevenção, e tem um aspecto que eu gostaria de levantar também, que você pode contribuir no jornalismo, não necessariamente falando sobre o suicídio, mas nós temos lá no jornal um espaço semanal, um caderno chamado Mix, que a gente destina para essas questões de comportamento, de vida moderna e tudo mais. Já houve diversas matérias sobre depressão, por exemplo, sobre violência doméstica, que são fatores que acabam levando às vezes ao suicídio. E sempre com orientação de profissionais, de psicólogos, abordando a coisa de uma maneira, inclusive, de que as pessoas devem procurar o auxílio profissional, não ficar sozinhas com a sua dor, né? Então, às vezes, não necessariamente você precisa falar do suicídio, mas falar sobre depressão. Por exemplo, a nossa próxima matéria é sobre relacionamentos abusivos, que é uma coisa que leva a muito suicídio, né? E já tivemos 2, 3 semanas atrás sobre depressão, pessoas dando depoimentos de como venceram a depressão. Então, são formas que o jornalismo tem de auxiliar nesse aspecto, até sem tocar diretamente no ponto, mas tocando nas causas do suicídio. Ótimo. E também, diga-se de passagem, o apoio que o jornal dá ao CVV, divulgando o nosso trabalho, de tal forma que as pessoas conheçam um local, um telefone, onde eles possam compartilhar seu desabafo, conversar sobre todas as questões, inclusive o suicídio. A nossa apresentadora, a nossa jovem apresentadora, Júlia, está levantando a mão lá, porque parece que ela quer fazer uma pergunta ao nosso jornalista Finez. Júlia, por gentileza. Obrigada, Alvarenga, por ter dado essa
oportunidade de pergunta para a gente. Quem vai perguntar, na verdade, é a Carol, sobre um assunto que acho que eu também estou curiosa. Bom, minha pergunta é para o Finês. Na Alemanha, um tempinho atrás, o Goethe escreveu um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther. E, nessa época, centenas de pessoas que leram esse livro e se compadeceram com o sofrimento desse jovem acabaram cometendo suicídio. E aí houve um reboliço gigantesco na mídia da época, no mercado editorial, de como tratar isso. Finês, você acredita que esse tipo de efeito, uma vez que nós da mídia influenciamos bastante os leitores, acaba sendo um dos principais motivos pelos quais temos um pouco de receio de tratar esse assunto? Totalmente. Nós temos essa percepção de que existe um efeito de contágio, né? De imitação até. Então, existe sim, existe esse receio, e é bom que ele exista. É como eu falei, eu acho que sempre quando a gente trata desse assunto, ou de outros assuntos delicados, a gente deve sempre pensar, não assim como, foi uma pessoa estranha, que não tem nada a ver com isso. Né? Traz para a órbita da sua família. Se fosse um irmão, se fosse meu pai, se fosse meu amigo, eu gostaria que saísse dessa maneira a matéria, porque às vezes você tem que abordar o assunto, às vezes como eu falei, às vezes acontece com um artista, né? Às vezes você é obrigado a encarar o assunto, mas aí entra a questão da sensibilidade, a sensibilidade de construir a matéria, de forma que você, inclusive, evite o que esse livro fez, que eu nunca li esse livro, mas a gente sempre ouviu falar, ele se tornou um clássico, assim, uma referência do assunto. Mas me parece, pelas referências, de que ele fez uma menção muito romantizada do suicídio. Então ele mostra o suicídio, assim como Shakespeare também, o Romeu e Julieta, né? Tem aquela cena final que os dois morrem um sobre o outro. Então, a literatura, muitas vezes, e o cinema, eles criam um heroísmo em torno da fatalidade. E quando, na verdade, na vida real, o que existe é muita dor. Não existe nada de bonito nisso, não existe nada de heróico, de romântico, né? Existe muita dor. E que às vezes é transportada de uma maneira estética tão arrebatadora que as pessoas acabam querendo fazer também, né? Acho que tem que se tomar cuidado, sim, com essa questão, e sempre pensando em desarmar a bomba, não em inflacionar um sentimento que já está presente ali na notícia, né? Então você vai falar do suicídio de um artista, uma pessoa, uma celebridade, um político. Você tem que falar, lógico, que ele não vai ocultar a causa da morte. Mas você não precisa potencializar a dor que já está contida ali. O fato de você dar uma linha dizendo que a pessoa se matou já é o suficiente. Não precisa potencializar, não precisa dizer como foi, ou reproduzir cartas deixadas. Isso já é sensacionalismo e já é uma inflação assim do que poderia ser perfeitamente tratado de maneira mais delicada, mais discreta. Ok. Acredito que os nossos alunos aí, né, os alunos da faculdade de jornalismo, hoje estão tendo uma experiência muito grande, muito satisfatória de ouvir o nosso querido Finês. Júlia, você queria fazer mais alguma pergunta? Não. Húngaro, como que o CVV ele direciona o suicídio? Como que ele conversa sobre o suicídio nos nossos plantões? Primeiro, Alvarenga, eu gostaria de fazer um esclarecimento
muitos pensam que o CVV só atende quem está pensando em suicídio. Não. Ótimo. O CVV, ele presta apoio emocional e, consequentemente, através desse apoio emocional, ele está prevenindo o suicídio. Nós sabemos que o suicídio é um processo. A pessoa pode começar com uma perda, pode derivar para uma depressão, e o fim da linha pode ser o CVV. O suicídio no CVV, como todos os atendimentos, são tratados acolhendo a pessoa que liga. E a melhor forma de você fazer a prevenção é acolher quem está com essa ideia, permitir que ele fale sobre aquilo que está incomodando. E, normalmente, quando a pessoa fala que está pensando isso, está dando sinais, a vida para mim não tem sentido, está chegando ao fim, o que normalmente as pessoas falam: enfrente isso, a vida é boa. Isso ele já ouviu de todo mundo. Todo mundo já falou isso para ele. E na medida em que nós falamos isso, nós não estamos validando a dor que ele está sentindo. O CVV faz exatamente o contrário. O CVV ouve o que ele quer dizer, respeita o momento que ele está passando. Até porque o CVV acredita. E eu gosto muito de uma metáfora que o Alvarenga sempre usa: quem está com instabilidade emocional é como um guarda-roupa bagunçado. Como que você faz para arrumar o guarda-roupa? Você tira tudo, coloca em cima da cama em algum lugar e depois volta organizando o que estava lá dentro. E quando termina, tudo está arrumadinho. Não é diferente com o que você está sentindo. Na medida em que você fala sobre o que você sente, você vai ouvindo aquilo que você está falando, você vai reorganizando as suas ideias. Primeiro, seguramente estará aliviado e poderá achar a solução para aquilo que você está sentindo. Ok, obrigado, Húngaro. Você, como sempre, é bastante conhecedor do CVV. Finês, antes que eu encerre o programa, para suas considerações finais aí. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade e parabenizar o CVV pelo trabalho que vem fazendo. Realmente é isso que o Húngaro falou, né? A gente tem a necessidade de um serviço assim. Eu só queria gastar 30 segundos daquele tempo 30 ali. 30 segundos pode. Para lembrar assim que a gente fala muito da mídia, né? Mas todos nós somos uma mídia. Principalmente hoje, que todo mundo escreve na internet, tem suas páginas pessoais. Então, eu estou meio assustado com a qualidade dos comentários, com a maldade presente em muitas coisas que se escrevem, às vezes no momento de dor da pessoa, ou quando uma fatalidade atinge uma pessoa. Entram pessoas que nem conhecem essa pessoa e às vezes começam a xingar, a desqualificar. Então eu acho que cada um pode colaborar dentro da sua área de atuação, agindo, escrevendo, falando com amor pelo próximo. É só isso. Muito bem, gostei quando você fala com amor, porque um dos princípios do CVV é que nós temos que amar, nós devemos gostar das pessoas para que possamos ser plantonistas do CVV. Nós estamos praticamente encerrando. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui, aos alunos e alunas do curso de jornalismo, ao Edilson, nosso plantonista, que falou muito bem, ao Húngaro e ao Finês. E também convidar a todos para que na próxima quinta-feira estejam novamente conosco para mais um programa. Compartilhe com o CVV. Tenho certeza, vocês vão amar.
compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV.